Fala, meu povo lindo, vascaínos, vascaínas do meu coração. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um girão de notícias, como já tá virando costume. Todo dia aqui no canal, um giro por tudo que aconteceu durante o dia do Vasco, todas as notícias do dia, para você ficar bem informado, saber de tudo que tá acontecendo com o nosso Vascão. Lembrando para vocês, quem não gosta de vídeo mais longo, quer curtir um negócio mais rapidinho, mais resumido, vem aqui na aba sobre do nosso canal, tem aqui ó, link do nosso canal de corte, link do nosso Instagram, link do nosso Twitter, lá tem tudo resumido, vídeos de 1 minuto. Quem não gosta muito de curtir um vídeo mais longo ou tá sem tempo, dá um pulinho lá nos canais mais curtos e assiste por lá, beleza? Vamos começar aqui nosso girão de notícias, rápido como sempre, direto ao ponto. Vasco pede que o governador intervenha no processo de cessão do Maracanã. Cara, como a gente já falou nos outros vídeos, isso aqui, o Vasco vai brigar. A minha dúvida era se o Vasco ia brigar por isso ou não, mas parece que o Vasco vai brigar. O que está acontecendo no Maracanã é uma covardia. Eu não sou advogado, não sou especializado nessa área, mas eu acho que isso é até anticonstitucional. Acho que isso é até contra a lei o que está acontecendo. O Flamengo e o Fluminense já têm a cessão do Maracanã há muito tempo. Na hora de ter a licitação, o Vasco entrou com uma proposta, a licitação não ocorreu, foi cancelada. E eles renovaram a permissão do Flamengo e do Fluminense de forma arbitrária, sem ter uma licitação, sem ter chance para outras empresas concorrerem. Isso aqui está muito errado. E se o Vasco quiser brigar, vai dar muito pano para manga, porque isso aqui que está acontecendo aqui no Maracanã é uma covardia, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu particularmente não sei se vale a pena o Vasco gastar energia com isso, mas pelo que eu tô vendo aqui, o Vasco quer brigar, o Vasco vai correr atrás disso e enviou um ofício pro governo do estado, o senhor Cláudio Castro, pedindo explicação e querendo entender o que tá acontecendo com o Maracanã, por que o Vasco não pode participar da licitação. A verdade é que eles estão se borrando de medo do Vasco. O Vasco tá voltando. Destaque do Dragão, o Wellington Rato confirma que tem proposta de São Paulo, Cruzeiro e Vasco. O Wellington Rato deu uma entrevista na ESPN hoje, confirmou que tem proposta do Vasco, do Cruzeiro, de São Paulo e de um clube árabe. Tá? O Vasco... Eu já ouvi do próprio empresário do Wellington Rato dizendo que eles têm muita coisa adiantada com o Vasco, mas o Vasco não fez proposta ao Atlético Goianiense. Inclusive, os dirigentes do Atlético Goianiense, o presidente do Atlético Goianiense, já veio ao público, já falou que tem proposta do Cruzeiro, tem proposta do São Paulo, tem proposta do mundo árabe e não tem proposta do Vasco. Eu acho que essa entrevista do Wellington Rato causou até um mal-estar lá no Atlético Goianiense, porque se você ver aqui a próxima notícia, ó, empresário diz que o Wellington Rato se confundiu ao citar que o Vasco teria feito proposta. Na verdade, o Vasco fez proposta, mas o Vasco fez proposta direto para o jogador e seu empresário, que inclusive tem interesse de vir para o Vasco, e o Vasco não procurou ainda o Atlético Goianiense. Em outro vídeo eu falei aqui que eu não gosto desse modus operandi da 777, primeiro tratar muito adiantado com o jogador. Claro que você vai procurar primeiro o jogador, porque se o jogador não tiver interesse em vir para o clube, não adianta, você não ter nada para andar. Mas a partir do primeiro contato com o jogador quer vir, eu acho que o primeiro passo tem que ser falar com o clube. Eu acho isso muito errado, essa maneira que a 777 está agindo, mas enfim, vamos torcer para dar certo. Mas o Wellington Rato tem proposta do Vasco, disse na TV, na ESPN ao vivo, que tinha proposta do Vasco, e pouco depois o empresário desmentiu ele, dizendo que ele se confundiu por causa dessa situação, porque o Vasco tá tudo acertado, bases salariais, tudo acertado com o Wellington Rato, o Vasco quer o Wellington Rato quer vir pro Vasco, mas o Vasco não procurou o clube ainda, não entendo o motivo, não sei porquê, também não consigo compreender o motivo do Vasco ainda não ter procurado o Atlético Goianiense. Não sei se está rolando uma maldade aí por parte do Vasco de tentar desvalorizar o jogador. Sei que tem outros clubes fazendo proposta, o jogador está valorizado, é um jogador muito útil, não é um jogador caro, então São Paulo e Cruzeiro estão na briga. Se eu fosse o Vasco, eu abri o olho, porque para criar uma inimizade aí com os outros clubes por causa dessa situação não custa nada. Chegar o presidente do Atlético e falar, eu não vou liberar para o Vasco, pronto, tá aí o problema armado. Vou liberar para quem procurou e se ele achar que vai estar agindo errado, não vou liberar para o Vasco, ponto final. Aí eu quero ver o que a gente vai fazer. Não que o Wellington Rato vai valer nosso estresse, mas fecha uma porta, né? E não é só o Wellington Rato do Atlético Goianiense que tem vaga no Vasco. Tem muito jogador lá com vaga no Vasco. Vamos seguir. Chegada de Abel Braga como diretor ao Vasco só não acontecerá se a 777 Partners vetar. Cara, eu acho que se fosse vetar, já teria vetado, né? Eu acho que não deixaria essa notícia se espalhar tanto. O Abel Braga dizer que está bem avançada a negociação, torcendo para dar certo. Se a 777 fosse vetar, as conversas não teriam nem sido iniciadas, né? Essa é uma informação do Flávio Dias, no Arquibancada V, que é o segundo canal lá do Atenção Vascaínos. É muito bom canal, se vocês puderem lá dar uma força lá, que os caras fazem um trabalho muito sério lá, muito bom. Eu não entendo, eu acho que se fosse para vetar, já teria vetado.
Como eu já falei aqui antes, o Abel Braga é um cara excelente para essa função de diretor técnico do Vasco. É um cara experiente, é um cara vencedor, é um cara que conhece o futebol. Teria tudo para ajudar muito no Vasco, apesar da última passagem dele como treinador não ter dado muito certo. Vamos seguindo, vamos que vamos. Aí, ó, Abel Braga já teria indicado um técnico para o Vasco. Mais uma notícia do Atenção Vascaínos. O pessoal lá tem uma relação legal com o Abel, então conversaram bastante. Vamos ler aqui. Perto do acerto, o Vasco alinha pensamento para a escolha do técnico e pode tentar alguém empregado. O Vasco tem reforço chegando, papapá, tá. Cara, eu não sei quem o Abel poderia ter indicado. Realmente não faço a menor ideia, não foi noticiado. Mas isso aqui é um sinal de que ele já tá trabalhando, né? Já tá agindo, já tá... Tem know-how para poder dar esse tipo de opinião aos diretores do Vasco. Sabe muito mais de futebol do que o Paulo Brax, por exemplo, né? Técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, ex-internacional, estaria no radar do Vasco. O Ángel Ramírez, fez um trabalho muito bom lá no time argentino, né, que ele treinava, mas no Internacional não foi nada bom. Se bem que tinha um aproveitamento aqui de 50%, só que não durou muito tempo, a galera não gostava do trabalho dele lá, ele era do Independiente Del Valle, né? A galera do Internacional não curtiu muito o trabalho dele, foi uma passagem quase que relâmpago lá, 22 jogos apenas. Pelo que eu tô vendo aqui, lá onde ele tá lá na MLS, no Charlotte também, ó, 40% de aproveitamento. Nada demais, é muito nome pra pouco número, pra pouco resultado. Red Bull é um dos interessados no técnico Miguel Ángel Ramírez. Por mim, pode levar. Pode levar. Manda o Barbieri pra cá e pode ficar com o Miguel Ángel Ramírez pra vocês, que pra mim tá de boa. Acho o treinador mediano, teve um trabalho bom no Del Valle, mas um trabalho só na carreira. Se for assim falar isso, então o Ramon Menezes teve 10 rodadas ali na liderança do Campeonato Brasileiro, então também tá cogitado. Pô, não é assim, né? O cara, 38 anos, esteve no Brasil, não fez um trabalho bom. Por mim, dispensável, totalmente dispensável. Ainda mais pra entrar em leilão com o Red Bull Bragantino. Confira os possíveis adversários do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. É, pessoal, já tá acabando o ano, já estamos pensando em Copa do Brasil, quem diria. Pote F, que vão ser os adversários do Vasco. União Rondonópolis, Real Noroeste, Retrô Brasil, Marcílio Dias, Tunaluso, Fluminense do Piauí, São Luís, Nova Iguaçu, Maitá e o Trem do Amapá. Desses times aí, claro que ninguém vai botar medo no Vasco, né? Mas eu acho que o mais complicadinho aí seria o Nova Iguaçu, apesar do Vasco estar acostumado a enfrentar o Nova Iguaçu. Mas o Nova Iguaçu também está acostumado a apresentar o Vasco, joga no Rio. Qualquer o que vier aí é moleza, né? Não tem muito que a gente se preocupar com isso. É do 90º ao 103º, 130º, sei lá como é que fala isso. Time do ranking, né? Vamos respeitar o Vasco. Além do Vasco, Internacional e Grêmio estão interessados em Pedro Raul. Cara, mais um caso do jogador que tá praticamente acertado com o Vasco, Pedro Raul. Ele quer jogar no Vasco, ele já escolheu que ele quer jogar no Vasco, mas o Vasco fica demorando, as coisas não acontecem, aí vão aparecendo outras oportunidades. Daqui a pouco aparece uma oportunidade melhor que a do Vasco pra ele, ele vai embora, pô. E o Vasco perde o jogador, porque já tem mais de uma semana que o Vasco se acertou com o Pedro Raul. Não tem por que tá uma semana apalavrado com o jogador e o negócio não andar com o clube. Pô. Ou tá difícil de negociar com o clube, ou o Vasco, que é a minha opinião, o Vasco tá com a morosidade que não deveria estar. O Pedro Raul dispensou Corinthians e São Paulo porque ele ia lá ser reserva ou brigar por posição. No Inter, ele já vai ser titular. No Grêmio, tem o Diego Souza, mas ele já deve ir para ser titular. Aí a briga já começa a ficar mais complicada com o Vasco. O Pedro Raul não é um jogador caro, o salário dele vai girar entre 400 e 500 mil. Qualquer um clube desse da Série A consegue pagar 400 ou 500 mil pro Pedro Raul. E o time do Japão tá pedindo 3 milhões e meio de dólares, equivalente a 18 milhões de reais, que também qualquer time brasileiro, internacional, Grêmio, qualquer um desses consegue pagar. Então se o Vasco ficar demorando muito, o Vasco vai acabar perdendo esse jogador. 777 Partilhas autoriza e Vasco avança na negociação de Pedro Raul. É só na teoria, gente, porque na prática mesmo, nada aconteceu. Foi mais um dia passado e nada aconteceu. E tem mais uma notícia aqui falando que o salário seria de 400 mil e o Internacional está relutante em negociar o goleiro Kehler. Cara, o Kehler fechou o ano lá como titular. É um jogador que o Vasco quer muito, mas é o dono da posição no Inter. Ele barrou o Daniel lá e fechou o ano como titular. O Internacional não vai vender o seu goleiro titular, que tem 26 anos, por qualquer valor. E eu também tenho um pouco de pé atrás, o Vasco investir 25, 20 milhões no goleiro, que a gente nem sabe se vai dar resultado, porque até 10 rodadas atrás ele era reserva do Internacional. Eu acho que tem opções no mercado aí mais baratas, menos concorridas.
repetir aqui o que eu já falei, o Vasco tem o Thiago Rodrigues, o Vasco não é um clube sem goleiro, o Vasco tem que contratar um goleiro para disputar a posição com o Thiago Rodrigues, mas parece que o Vasco não vai renovar com o Thiago, ou não quer renovar com o Thiago. Mesmo que contrate o Kehler, eu não dispensaria o Thiago, porque você vai ficar com o Kehler e um monte de criança, um monte de garoto, igual era com o Thiago. O goleiro se machuca, tá suspenso, a gente vai passar perrengue. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Júnior Urso fará exames médicos antes de assinar esse anunciado. Esse aí já tá fechado, já tá dentro, só esperar fazer os exames e anunciar. O Júnior Urso, que é muito bom jogador, 33 anos, tá vindo do Orlando City de graça, e vem para ser titular no Vasco. Vem para ser titular, não vem para compor elenco não. Internacional, Fortaleza e Cuiabá disputam com o Vasco a contratação do lateral Mateuzinho do Sampaio Corrêa. Será que tem a idade do Mateuzinho aqui? Não tem, né? O Mateuzinho está avaliado em 3 milhões de reais, lateral direito, acredito que ele tenha seus 24, 25 anos. Não é um jogador que vai resolver a lateral direita do Vasco, mas é um jogador que vem para compor elenco Mas não vale a pena entrar em leilão, né, cara? Tem que apresentar o projeto pro jogador, o valor é 3 milhões, toma aí 3 milhões, salário na casa dos 100 mil reais, 150 mil reais no máximo, e vem para compor o elenco. Se quiser, se não quiser, pode ir pro Fortaleza, pro Ceará, pro Cuiabá, pro Internacional, não tem problema. Vasco não vai exercer a opção de compra de Danilo Bosa, não deve renovar. Cara, eu até me assustei com o Vasco cogitar renovar o Danilo Bosa por empréstimo. Foi um zagueiro que segurou aos trancos e barrancos ali no final da temporada, porque o Quinteiro caiu muito de produção, mas ele não é melhor que o Quinteiro. Ele enganou a gente nos primeiros jogos, parecia que ele sabia jogar com o pé, ele não sabe jogar, erra passe, é inseguro. Não vale a pena, não é um zagueiro para ser titular na Série A. Seria um zagueiro para compor elenco para a Série A por empréstimo, mas o Vasco já tem zagueiro para compor elenco, que é zagueiro nosso, que é nosso ativo. Não tem por que a gente ficar com um jogador que não é nosso para compor elenco se a gente tem os nossos para compor, pô, no mesmo nível ou até melhor. Porque eu tenho na minha dúvida se o Ulisses não é melhor que o Bosa. Eu acho o Ulisses melhor que o Bosa. Miranda, só o problema do Miranda é a altura, mas ele é melhor que o Bosa também. Mais seguro. Mesmo nível, não vale a pena investir nada em dinheiro em Bosa. 2 milhões no Bosa, bota mais um, pega o Mateuzinho lá, que lateral pelo menos a gente não tem nenhum. Vamos para a última aqui, ó. Juventude tem interesse no volante vascaíno Matheus Barbosa. Gente, o Matheus Barbosa, ele é jogador do Vasco, ele assinou um contrato, se eu não me engano, de 3 anos com o Vasco no ano passado. Não tem vaga, é um jogador que não se adaptou, parece que ele tem um saco de cimento pendurado nas costas, que ele é muito devagar. Ele não se adaptou legal no Vasco, não deve ser aproveitado. E seria interessante o Vasco fazer negócio, cara. Manda pra lá, manda emprestado, se de repente com opção de compra, desde que se livre do salário, que não é muito alto, porque ano passado os jogadores que o Vasco trouxe, o salário era baixo, mas o Matheus Barbosa não vai ser aproveitado, vai ficar aqui só pra inflar o elenco, é melhor se desfazer. E se tem interessado, então é melhor aproveitar, de repente pega o jogador deles lá de volta pra compor o elenco, aqui é uma posição que a gente não tem, um lateral esquerdo, um lateral direito, ver o que tem lá de jogador pra negociar e manda pra cá, porque a gente vai jogar a Série A e eles vão precisar diminuir a folha salarial deles pra jogar a Série B, né? Pessoal, foi isso, videozinho mais curto hoje, não aconteceu muita coisa, esperamos que amanhã a gente tenha mais notícias. Se inscreve no canal, deixa o like, aquela coisa que vocês já sabem. Quem quiser um videozinho mais curto, acompanha lá o dia a dia, às vezes se é uma notícia urgente a gente posta lá, canal de cortes, Instagram, TikTok, Twitter. Valeu, saudações vascaínas, um abraço.